Agora, 11 horas e 2 minutos. Ti, você sabe, você assistia Friends? Assisti já assisti. Somebody told me it was gonna be... Bom, enfim. Lembra do Matthew Perry? Sim. Você lembra que ele morreu de um jeito trágico há alguns anos? E, na verdade, o que aconteceu? Eterno Chandler. A gente teve desdobramentos na morte. Eu li a autobiografia dele, é tão triste, porque você vê que é uma doença mesmo, sim, né? O álcool, enfim, um cara muito bacana. Tivemos desdobramentos na morte do Matthew Perry, do seriado Friends. Um segundo médico foi condenado pela morte por overdose do ator. Quem tá aqui para contar melhor pra gente é a nossa Alexia Marília. Boa noite, seja bem-vinda, Alexia. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dani, a todos que acompanham aqui a nossa programação na TMC. Vindo aqui para trazer desdobramentos sobre essa morte trágica, né? Principalmente para os fãs de Friends, né? Que são apaixonados aí pelo personagem Chandler, né? O ator Matthew Perry, ele morreu em outubro de 2023 de overdose e hoje tivemos desdobramentos desse caso, né? Um outro médico, um segundo médico da Califórnia que vendeu a cetamina para o Matthew Perry foi condenado a 8 meses de prisão domiciliar e 3 anos de liberdade condicional. Né? O Matthew Perry, que ficou muito famoso ao fazer a série Friends, né? Uma sitcom que conta ali sobre a vida de 6 amigos jovens, né, em Nova York. O Dr. Mark Chaves é a segunda pessoa sentenciada pela morte do ator. Ele obteve a droga com receita fraudulenta, né? Olha só. E repassou a outro médico, que é o Salvador Placência. Esse segundo médico, né, já tinha sido condenado a 30 meses de prisão. E a partir da morte do Matthew Perry, a investigação foi aberta, né, e revelou uma rede clandestina de drogas em Hollywood, né? A cetamina, que é um anestésico, né, que inclusive não é para tratamento de depressão, é um anestésico que não é para ser utilizado ali para outras utilidades, né? Então, esse é o desdobramento aí da morte do Matthew Perry, morte trágica, inclusive, né, Dani, você mencionou o livro dele, né, que é o Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, né, que é amigos, amores e aquela coisa terrível. Sim. E a coisa terrível, no caso, era o vício que o Matthew Perry tinha em drogas, em álcool também, né? Sim, opioides. Opioides, né? E vício que ele enfrentou aí ao longo de sua vida, inclusive na gravação do próprio seriado, né? Então, é uma vida de altos e baixos aí que ele teve. E fica aí o luto eterno ao nosso Chandler. Você sabe que ele perdeu várias namoradas, inclusive, por causa do vício, incluindo a Julia Roberts. É uma das coisas que ele mais lamenta no livro. Ele morreu, ele tinha 54 anos, ele morreu muito novo. E, assim, ele tinha um histórico de abuso de opioides e da cetamina. E, assim, justo condenar os médicos, mas também a gente tem que dizer que ele era um cara muito famoso. Então, ele ia para as clínicas e o dinheiro compra tudo. Então, assim, ele comprava, as pessoas iam levar para ele, assim, muita gente, assim. E aí, ele teve rompimento do... O livro, inclusive, começa contando que ele teve rompimento do cólon, do intestino, na verdade. Jura? Tipo, de ficar, assim, sei lá, quantas semanas sem ir no banho. Começa com uma crise que ele teve, que ele falou que foi a pior dor que ele já teve na vida. E ele conta como ele tentava se desvencilhar e ele não conseguia. E mesmo com todo o dinheiro do mundo, com todas as casas do mundo, ele não tinha paz, assim. Ele precisava... E não era feliz, né? Ele não era feliz. E ele tava, tia, muito triste, porque, assim, ele escreveu a autobiografia, ele concluía sobre a autobiografia 1 ano antes de morrer, 2 anos antes de morrer, e ele estava na fase mais plena da vida dele, achando que ele ia conseguir se tratar, fez as pazes com o pai, na verdade, com a mãe. Então, assim, as autobiografias são bacanas por causa disso, para você sempre conseguir ver os detalhes, né? a vida da revela um lado sensível e humano, né? Sim, da vida pessoa, dele. né? Então, e como ele tinha esse fácil acesso, né? Com muito dinheiro também, inclusive ele teria gasto aí mais de $50 mil em cetamina semanas antes de morrer, né? Então aí tinha... É muito difícil quando a pessoa precisa ali tratar de um vício, né? E tem esse fácil acesso
aquilo que faz mal a ela, né? Muitos fãs ficaram chocados, na verdade a morte foi um choque para fãs e colegas, mas se você ler o livro, você vai ver que para quem era próximo dele, do Matthew, era uma coisa que ele já estava lutando contra o vício há muito tempo, na verdade. Pois é, vai. Um segundo médico, então, foi condenado pela morte por overdose do ator, na reportagem aí, na notícia da Alexia Marília. A gente que agradece a sua participação, Alexia. Obrigada. Boa noite. Agora